Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula de Geografia. O meu nome é Andriele e hoje, aluno, nós vamos estar falando sobre desertos. O deserto, essa palavra, ela vem do latim deserto e ela vai significar desabitado, solitário. Então, o que é o deserto? O deserto, ele tanto pode ser quente como pode ser frio. Então, ele é um local com baixo índice pluviométrico. Esse índice, que é o índice de chuvas, ele é medido ao longo de um ano. Então, por um ano, aquele lugar que tem pouquíssima chuva já é considerado deserto. Esse local também não tem um regulador térmico, então significa que ele tem uma grande amplitude térmica. Significa o quê? Durante o dia, são dias muito quentes e são noites também muito frias. O solo desse deserto, ele é um solo rico em minerais, porém ele também tem quase nenhuma matéria orgânica. Alunos, desertos vão se formando por um processo de desertificação do solo, que é onde a vegetação ela vai desaparecendo. Pode ser tanto por uma ação do homem ou por um fator natural. Os oásis são ilhas úmidas, que é uma água que ela vem do afloramento do lençol freático. Nós iremos conhecer agora os principais desertos do nosso planeta. Então, está aí em primeiro lugar o deserto da Antártida. Esse deserto, ele rodeia o Polo Sul. Então, ali, ele é o lugar mais frio, ele é o lugar mais seco, ele tem a maior média de altitude, é o local com os ventos também mais fortes do planeta. Nesse local já foi registrado a menor temperatura, que foi de menos 93,2 graus Celsius. Não há vestígio nesse local de nativos, apenas cientistas. Não tem governo e também não pertence a nenhum país. Ele tem apenas o Tratado de Antártica, que é onde houve um acordo entre os países de uma exploração apenas científica. O Brasil entrou nesse tratado em 1975. Aluno, agora nós temos o deserto ártico, que ele vai aí circular o nosso polo ártico. Ele tem uma temperatura média de menos 40 graus. Esse nome ártico, ele vem do grego, significa urso. Até hoje sabe-se que ele é uma referência a uma constelação, mas não sabe se é a ursa maior ou a ursa menor. Há registros de povos há pelo menos 15 mil anos atrás. E atualmente nós vamos ter aí 4 milhões de pessoas vivendo no Ártico. Dessas 4 milhões de pessoas, 10% são indígenas. Então é nesse local, nesse deserto ártico, que nós vamos ter metade do ano na luz e metade do ano na escuridão. Aluno, o Saara. O Saara, em árabe, essa palavra significa deserto. Então ele vai ficar localizado aí na região norte da África. Cerca de 2,5 milhões de pessoas estão vivendo ali no Saara. É um local onde tem muitas histórias, inclusive já foram encontrados muitos ossos de dinossauros. Então o Saara, ele acaba por dividindo o continente africano. Então nós vamos ter duas partes, o norte da África e a África subsaariana, que está abaixo desse deserto. Então ali está um dos desertos mais áridos do mundo, porém já foi um local verde. O motivo dessa mudança, há muitas teorias. Então, desde uma teoria de uma mudança do eixo da Terra, até a teoria de saída de períodos glaciais e até mesmo uma simples desertificação gradual. Aluno, curiosidades, já foram encontrados grãos de areia do Saara na floresta amazônica. Também já nevou no Saara algumas vezes. A última vez foi em 2018 na Argélia e foi por causa de uma massa rara de ar frio. É nesse local que está em construção a Grande Muralha Verde, que é a plantação de árvores ao redor desse deserto. Então ela tem como função principal conter o aumento da desertificação. Isso mesmo, o deserto do Saara está aumentando. Então, com essa plantação de árvores, eles pretendem conter essa desertificação e também aumentar, assim, com a agricultura, o aumento de empregos e assim diminuir a emigração dos jovens africanos. Aluno, temos agora o deserto do Kalahari. O deserto do Kalahari também fica na região
do continente africano e em Tsuana significa grande sede. A origem desse deserto é a corrente marítima fria de Benguela, ou Bengala, que leva vento seco do continente. Então há tribos que moram nesse deserto e elas são conhecidas por manterem os costumes antigos de caça e sobrevivência. Também o Kalahari também está em expansão, só que devido à exagerada extração de minério, que acaba sendo a principal atração econômica da região. Aluna, agora o deserto arábico. Então esse deserto ele é localizado na região da Arábia Saudita. É um deserto que tem uma grande reserva de petróleo, uma das maiores, né, reserva de petróleo e gás natural do mundo. Tem aí um dos menores índices de biodiversidade e ela tem uma grande amplitude térmica por conta da baixa umidade do local, que não passa dos 10%. E uma curiosidade, o governo saudita, ele pretende em breve inaugurar uma super cidade chamada King Abdullah, no meio do deserto, onde eles pretendem ostentar expansão e inovação tecnológica. Aluno, deserto de Gobi. Esse deserto de Gobi, ele fica localizado na região norte da República Popular da China e também o sul da Mongólia. Em mongol, Gobi significa deserto. Então ali nós encontraremos o maior cemitério de dinossauro. Gobi também é famoso por suas tempestades de areia. Em 1988, uma grande tempestade de areia atravessou o Oceano Pacífico e atingiu 25% da América do Norte. Há povos morando nesse deserto, tanto povos nômades chineses como mongóis. E eles vivem próximos a oásis. E eles vivem aí da criação de ovelhas e cabras. Também está havendo um aumento desse deserto por causa de mudanças climáticas e fatores humanos também. Aluno, agora nós vamos falar do deserto de Atacama. Então esse deserto fica localizado na região norte do Chile. Ele é o deserto mais alto e tem aí 2.400 metros de altitude. Também é um dos mais secos, porque tem a influência da corrente marítima polar do Oceano Pacífico. As temperaturas do deserto, elas vão de 40 graus de dia a 0 graus à noite. Então nós vamos encontrar nessa região também muitas artes rupestres pré-colombianas. Então entre elas tem aí o famoso gigante de Atacama, que é uma das maiores esculturas da figura humana. Aluno, próximo a esse deserto tem a corrente de Humboldt, que é uma corrente famosa, uma corrente fria. Ela se choca com correntes quentes do Pacífico. Era para gerar chuva, porém esse fator relevo, ele impede que a chuva chegue no deserto. Já o ar úmido da Amazônia também não chega, também por fator do relevo, que no caso é a Cordilheira dos Andes, que vai impedir a chegada desse ar úmido. Aluno, apesar de pouca chuva, há lagos com água o ano todo nessa região. Então ela vem aí oferecendo condições de sobrevivência para os habitantes. Na América do Norte, nós vamos encontrar 3 principais desertos. Então temos aí o primeiro, Sonora, que é o deserto mais quente do México. Ele fica na parte oeste da fronteira do México com os Estados Unidos. É um deserto com uma grande biodiversidade. Temos o deserto de Chihuahua, que também ele abrange aí os 2 países, tem um clima árido, também tem uma grande amplitude térmica, está ao lado da Cordilheira de Sierra Madre Ocidental, que causa aí uma barreira orográfica, né, impossibilitando a chegada da umidade fria que vem do Oceano Pacífico. Nesse deserto de Chihuahua, nós vamos encontrar o maior parque solar da América Latina. Então, ele vai ter aí 2,3 milhões de painéis solares que fornecem eletricidade para 1,3 milhões de residências mexicanas. Aluno, e ainda na América do Norte, temos o deserto da Grande Bacia. Ele é o maior deserto dos Estados Unidos e é um deserto frio. Ele está entre Serra Negra e as Montanhas Rochosas. Ele é o único deserto frio dessa região, tem um solo arenoso e cascalhoso.
Aluno, por último, nós vamos ter o deserto de Simpson, que ele fica no centro da Austrália. Ele é um deserto inabitável e ele possui uma vegetação de uma espécie acácia, que é um vasto conjunto de arbustos. Aluno, eu espero que vocês tenham gostado na nossa aula de hoje sobre desertos e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau!